Os meus cumprimentos, a satisfação de estar de novo falando sobre personalidades espíritas, homens e mulheres que muito fizeram em pesquisas, em estudos, em buscas, no trabalho de cada dia, no setor de caridade, de assistência social, na mediunidade, na escrita, no jornalismo, na ciência, na filosofia e na religião. Cada qual com sua importância num trabalho valioso no sentido de buscar o caminho da evolução. Brasileiros, europeus, norte-americanos. Hoje nós temos uma personalidade do mundo lusíada, não nascido propriamente em território continental português, mas nascido na Ilha Terceira, arquipélago de Açores, freguesia de Sé de Angra do Heroísmo, então Portugal, no mundo português. Ilha Terceira, Açores, freguesia de Sé de Angra do Heroísmo, Portugal. Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt, que ainda escrevia Ignácio. Aí chega Inácio do Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Deixou sua terra natal aos 13 anos e passou a viver no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, onde permaneceu até o fim de sua vida terrena. Barbeiro de profissão, não é de dirigir carros, não. Salão de barbearia. Inácio Bittencourt era muito competente como barbeiro, porque esse era o seu trabalho e o seu ganha-pão. Então chega a hora, na vida dele, da doutrina espírita. Doutrina espírita. Aconteceu 7 anos depois de chegar ao Brasil, quando então Inácio Bittencourt conheceu o espiritismo, quando ele ficou muito enfermo e bastante desesperançado, quer dizer, sem esperança de cura. Foi com o médio Cordeiro, residente na Rua da Misericórdia, que ele conseguiu ficar com a sua saúde totalmente restabelecida. Então foi buscar uma ajuda mediúnica, da mediunidade de cura, na Rua da Misericórdia, está um nome até muito interessante, da Misericórdia. O médium era Cordeiro, então tudo positivo, só nomes positivos. E Inácio fica curado. E depois de buscar explicações para as quais recebeu imediata resposta. Curado pelo Espiritismo, ele quer saber por quê. A resposta e, ao mesmo tempo, a informação, a nova receita moral e religiosa, e filosófica e científica, uma nova receita. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Neles você encontrará a resposta para a sua indagação, todas as indagações. Inácio abraçou o Espiritismo logo depois e filiou-se à Federação Espírita Brasileira, quando era presidente o doutor Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes. Quer dizer, Inácio de muita sorte. Quem foi que ele encontrou na direção da FEB? Bezerra de Menezes. A profissão humilde e o pouco estudo de Inácio, ele deixou a escola quando tinha apenas 10 anos, jamais interferiram no seu trabalho doutrinário. Pouca escola, mas muita inteligência e muita capacidade de trabalho. Então, agora, a mediunidade. A mediunidade de curas.
Então, Inácio brilhou como pouco, seja como médium receitista na sua própria residência, seja no alto das tribunas doutrinárias da FEB. Então, agora não é só médium, é o orador, é o palestrante, é o divulgador da doutrina espírita. E as curas se multiplicaram. Inúmeras vezes, considerado perdido o caso, um apelo a Inácio Bittencourt era o recurso extremo e a volta da saúde ao enfermo. Em cima de sua barbearia ficava a residência, quer dizer, então ele morava no sobrado, embaixo, onde trabalhava e em cima onde morava. Os doentes também subiam uma pequena escada e entravam para a modesta sala de visitas. O médium chegava e apenas indagava o nome, a idade e a profissão do candidato à consulta. Então, nome, idade, profissão. Inácio Bittencourt sentava-se a uma mesa, concentrava-se e escrevia a lápis uma receita. A pergunta é por que a lápis? De caneta tinteiro ou de pena era impossível escrever com agilidade e com rapidez. Então, só depois de 1945, quando surgiu a caneta esferográfica, é que a escrita ganhou nova feição e nova facilidade em escrever. Então ele escrevia a lápis as suas receitas. Dentro de poucos minutos dava consultas a 5, 10, 20 pessoas. Todo dia se passava assim. Fazia diagnóstico como se fosse médico e dava receitas em geral pelo sistema de Hahnemann, com o que foi ganhando fama, a homeopatia de Hahnemann. O que atraía as simpatias gerais e era a sua caridade era realmente a sua forma de trabalhar e o seu devotamento ao próximo. O amor à caridade. Como médium receitista, ele conquistou tal popularidade em todo o país pelas curas operadas, que atendia diariamente em seu modesto consultório, a Rua Voluntário da Pátria 20. Ele atendia entre 500 e 600 pessoas. Muita gente, 500 e 600. Federação Espírita Brasileira, a FEB. Assomava às tribunas doutrinárias, principalmente da Federação Espírita Brasileira, a cujas sessões de estudos comparecia com bastante assiduidade. Durante alguns anos, exerceu a vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, presidindo também o Centro Humildade e Fé, onde nasceu a Tribuna Espírita, por ele dirigida durante muitos anos. Então, é o jornalismo. Mais um líder espírita dedicado à profissão de jornalista, ao jornalismo. Embora não fosse dotado de cultura acadêmica, escrevia artigos doutrinários de forma surpreendente e fazia uso da palavra em auditórios espíritas de forma bastante eloquente. Então, escrevia e falava com frequência e com segurança e com perfeição. Inácio fundou, juntamente com Samuel Caldas e Viana de Carvalho, o Centro Caritas, demonstração de fibra e de valor incomparável e incansável. Repete-se, então, a virtude que ele tinha de fluência oratória. Fluência oratória. Mesmo repetindo de pouca cultura, a sua eloquência era muitas vezes acima dos seus pontos de estudo e, naturalmente, de outros oradores. Seus discursos eram ricos de belas imagens, de conceitos profundos, que seriam de impressionar e abalar os ouvintes, mesmo quando enunciados por mentalidade de erudição científica e filosófica. Então, em qualquer hipótese, ele fazia um papel muito bonito de orador, de palestrante, na tarefa espírita de ensino, aprendizagem. Referências a
Inácio Bittencourt. Forte na fé, valoroso na humildade, intempérito na caridade, tal se revelou constantemente este velho companheiro de líderes espiritualistas. Constantemente este velho companheiro de líderes espiritualistas. Palavra de Zeus Vantuil, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Um dos mais devotados trabalhadores da seara cristã, cujo exemplo de caridade, perseverança, tenacidade e humildade constitui uma bússola para todos. Quem disse isso foi a Revista Internacional do Espiritismo. Bons companheiros, boa companhia. Ao tempo em que Leopoldo Cirne e Inácio Bittencourt exerciam o cargo de vice-presidente da FEB, estava sempre em contato com os luminares do Espiritismo. Olha os seus companheiros: Bezerra de Menezes, Saião, Bittencourt Sampaio, tantos e tantos outros valorosos companheiros, luminares da doutrina espírita. Linha de chegada. Como todos nós, Inácio também teve a sua linha de chegada, o final de caminho. Passou para o mundo espiritual em 18 de fevereiro de 1943, no Rio de Janeiro, onde ele viveu e prestou serviços humanos e espirituais. Muitas as homenagens. Em despedida, começou a Romaria Residência do Apóstolo do Espiritismo. Ricos e pobres, altas personalidades intelectuais foram pela última vez numa demonstração de solidariedade, um culto de estima e amor e consideração. Então, estudando, pregando, fazendo tudo de positivo na doutrina espírita, Inácio é um grande herói. Inácio Bittencourt realmente é o grande nome, o grande expoente doutrinário do Espiritismo. Em pouco tempo tornou-se um dos oradores mais apreciados, dedicando-se com especialidade à pregação do Evangelho, tanto no Rio, capital do país, como no interior. Seu trabalho se desenvolveu sem tréguas e animado por aquela fé característica dos grandes missionários do bem e da verdade. Então ele passou a cumprir tudo que lhe foi determinado naturalmente, a missão espiritual de nascer em território lusitano, em Açores, vir para o Brasil ainda quase menino e ser o expoente máximo do seu tempo na doutrina espírita. Tanto no trabalho mediúnico, nas curas, no atendimento, na caridade de cada dia de 500 a 600 pessoas, Inácio Bittencourt foi administrador da Federação Espírita Brasileira. E ao final da longa matéria, diz Inácio Bittencourt, foi amigo dos humildes, amparo dos necessitados, médico da alma e do corpo e paladino das verdades crísticas. Seja qual for o ponto de vista religioso em que nos coloquemos, é a palavra do jornal, a figura de Inácio Bittencourt adquire inconfundíveis relevos de apóstolo cristão. Quem disse isso, quem assinou, foi Austragésilo de Ataíde, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em 1982, quando eu fui convidado por Darcy Ribeiro, filho de Montes Claros, para a sua posse na Academia Brasileira de Letras. Mineiro, Darcy convidou apenas 5 amigos de Belo Horizonte, 5 famílias amigas, e de Montes Claros também 5. E eu tive a honra de ser um dos 5 convidados. Eu fui com a Olímpia, e lá eu vi muito de perto o trabalho, a atuação, a oratória magnífica, a intelectualidade de Austragésilo de Ataíde. Eu vou repetir o que ele escreveu sobre Inácio Bittencourt.
Seja qual for o ponto de vista religioso em que nos coloquemos, a figura de Inácio Bittencourt adquire inconfundíveis relevos de apóstolo cristão, aos tragédios de Ataíde. Foi um santo. Milhares de pessoas levaram à beira do túmulo testemunhando-lhe o agradecimento da pobreza que para ele, que o ligava, o homem a Deus, era realmente o que ligava, era o espírito de caridade. Foi um grande consolador de sofrimentos e nunca ninguém se aproximou dele que não saísse aliviado de suas penas morais. Assim cumpriu a missão sagrada de pastor com Deus na sua misericórdia. Compreendia em toda a sua extensão a vaidade humana. E daí, seu último pedido no enterro, que fosse bem simples, mas não obstante inúmeras coroas encheram o jardim de sua casa, de sua família. Quem escreveu isso, publicou, foi o jornal A Noite, do Rio de Janeiro. Foi um homem que viveu acolhendo os pobres, servindo os ricos, mitigando dores e levando esperança aos enfermos, até as portas da morte. Jornal do Comércio, também do Rio de Janeiro. Ao irmão Inácio Bittencourt, nosso agradecimento, nosso mais sincero agradecimento. Ao irmão, ao querido irmão, querido líder, querido expoente máximo do espiritismo de sua época, a nossa saudação, o nosso mais fraterno abraço.